Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Cláudio. Estou aqui através hoje da PUC Paraná e da disciplina de Sustentabilidade em Negócios nessa semana da CIPAT. Eu quero trazer um conceito para vocês, o conceito de Triple Bottom Line. Esse é um conceito que ele engloba três pilares, o econômico, social e ambiental, e tem como centro a sustentabilidade. Essa sustentabilidade nada mais é do que a gente usar os recursos sem prejudicar as gerações futuras. Então, usar o que o planeta nos fornece hoje e garantir que nossos filhos, nossos netos tenham esse mesmo acesso. Pelo menos esse mesmo acesso, né? Se a gente não conseguir deixar melhor do que está hoje. Esse seria um conceito básico de sustentabilidade e esses três pilares eles giram em redor dela e sempre estão interligados. Até para mostrar essa interligação, eu trouxe um exemplo que eu acabo vivendo muito no meu dia a dia, observando muito no meu dia a dia. É um exemplo bem conhecido já, que é a reciclagem de baterias. Hoje eu trabalho numa distribuidora das baterias Pioneiro e a gente acaba vendo muito esse conceito onde você compra na hora de comprar uma bateria nova, você tem que dar o casco, uma sucata em troca. Caso você não tenha essa sucata, você acaba pagando um preço mais alto. Tendo essa sucata, você consegue um preço mais acessível na bateria. E esse é um conceito que eu gosto muito, porque com ele eu consigo demonstrar o triple bottom line na essência. Hoje, uma bateria, para ser produzida, você extrai a matéria-prima, produz a bateria a um determinado preço e vende a outro determinado preço. Então, começando com isso, nessa venda, você conseguindo ofertar um preço melhor por essa bateria, dando o casco, a sucata em troca, a gente já consegue trabalhar o pilar social, porque a pessoa ela vai conseguir comprar a bateria a um preço mais acessível e já vai incentivar a pessoa a guardar essa bateria, não fazer o descarte incorreto ou acabar jogando no lixo, algo assim. Ela acaba guardando, deixando ali do ladinho para quando ela for comprar uma bateria nova, ela conseguir ter esse casco e conseguir um preço mais atrativo nessa bateria. Esse casco, essa sucata, ela volta para nós na empresa, ela vai para um setor e é reciclada. Então ali a gente já consegue trabalhar o setor ambiental, o pilar ambiental, porque em vez dessa bateria ir para um descarte inadequado e parar na natureza, ela volta para a empresa e a gente consegue fazer a reciclagem dela. E nesse ato da reciclagem, a gente consegue produzir essa bateria novamente e essa produção através desse resíduo, dessa reciclagem, ela é muito mais barata do que a gente pegar a bateria do zero de novo na matéria-prima. Então a gente consegue trabalhar o pilar econômico ali também, porque, por exemplo, a gente extraindo a bateria, a gente pagaria R$ 100 para extração e produção até levar ela no nosso cliente, com a reciclagem a gente consegue por 50. Então isso é um exemplo ideal que mostra a interligação entre o pilar social com o nosso cliente, o pilar ambiental de tirar essa bateria da natureza e reciclar ela, e o pilar econômico que com a reciclagem a gente consegue um preço muito mais atrativo de produção. Agora abordando um pouco cada pilar, eu vou começar aqui pelo pilar ambiental, que ele basicamente consiste na natureza, no nosso planeta. Ele consiste na biodiversidade de animais, biodiversidade marinha, fauna, flora, no ar que a gente respira, na água que a gente consome, bebe. E ele é um setor muito importante, porque ele é o setor mais prejudicado hoje. Um exemplo prático que eu queria trazer aqui para vocês, como a gente está aqui numa mineradora, imagine o seguinte cenário. Hoje a mineradora vive da extração de minério, tem os colaboradores, tem todo o regional ao redor da mineradora que depende também dessa atividade dos colaboradores que estão ali, do pessoal que está por ali. Imagine a seguinte situação: o minério que vocês estão extraindo, ele vai ser comprometido pela poluição do solo. Você deu um prazo de 10 anos. Por causa da poluição, em 10 anos, esse minério ele não vai mais poder ser comercializado porque ele vai estar fora dos parâmetros de mercado. Imaginem que em 10 anos todo mundo que trabalha na mineradora ficaria sem emprego, todo ao redor que depende desse giro de pessoas que a mineradora traz estaria sem consumo, porque as pessoas que trabalham na mineradora acabariam saindo ou não teriam mais dinheiro para conseguir comercializar. E todas as outras empresas, indústrias que dependem desse minério estariam sem oferta de minério. Então isso acarretaria no alto custo de produtos oriundos do minério de ferro, por exemplo. E com certeza não seria um caso isolado que estaria acontecendo só nessa mineradora, estaria acontecendo em um âmbito nacional ou mundial, né? Claro que esse é um caso que não acontece hoje na mineradora, mas é um caso que acontece em muitos outros setores, muitos outros produtos.
E um outro exemplo interessante que eu queria também trazer, um exemplo real agora. Nesse exemplo, a gente consegue ver que tanto o setor social, que seriam os colaboradores ao redor da empresa, o setor econômico, que é a demanda pelo minério de ferro, e o setor ambiental, eles estariam sendo prejudicados. Isso por uma falha no setor ambiental, que seria a poluição do solo. Então você vê que uma falha em um dos pilares acarreta na falha nos outros, em todos os outros. Outro exemplo que eu queria trazer aqui também, agora um exemplo real que todo mundo, creio que acompanhou nos últimos anos, seriam as enchentes no Rio Grande do Sul. Essas enchentes elas foram principalmente acarretadas pelo desalinhamento do clima, que é oriundo principalmente do aquecimento global que a gente está tendo hoje. E com essas enchentes, várias famílias, várias casas foram devastadas, empresas inteiras foram levadas. Então é outro exemplo que vocês viram que por uma falha no pilar ambiental, que no caso foram as enchentes, tanto o pilar social, no caso as casas, as pessoas prejudicadas, e o pilar econômico, que seriam as empresas devastadas, foram atingidos. Então um conceito interessante até que eu queria trazer aqui para vocês, um conceito ideal de trabalho, seria a nossa economia circular. Hoje a gente vive uma economia linear, onde o produto ele é extraído, ele é produzido, consumido e descartado. O conceito da economia circular ele consiste em extrair o produto da natureza, matéria-prima, fabricar ele, consumir ele, ele vai virar um resíduo e esse resíduo ele é reciclado e volta para a cadeia de produção. Em vez da gente extrair esse produto de novo, a gente recicla o que já foi usado e consegue começar o ciclo de novo, fazendo uma economia circular. Essa seria uma ideia ideal de trabalho que a gente teria hoje. Agora passando pro pilar social basicamente ele consiste no ser humano, na sociedade, pode ser tanto o interno de uma empresa como colaboradores, quanto o externo, como comunidades ao redor que dependem dessa empresa, que dependem dos empregos e do giro de pessoas que essa empresa traz. E o setor social ele pode ser trabalhado de várias formas. Dentro da empresa ele pode ser trabalhado com os colaboradores, oferecendo salários justos, oferecendo um ambiente ideal de trabalho, e também a empresa no pilar social ela pode trazer diferenciais. Por exemplo, por exemplo, escolas para os filhos dos colaboradores, planos de saúde familiar, não só para o colaborador, mas para a família toda, plano de creches, horários de amamentação para mães que estão com filhos pequenos, horários flexíveis de amamentação. E isso traz um diferencial para a empresa, porque ela consegue atrair os melhores colaboradores e manter eles dentro da empresa com isso, porque é um diferencial com a concorrência. E nessa pequena atitude, ele já consegue tanto trabalhar o pilar social dentro da empresa e fora. Ele consegue trabalhar o pilar social dentro da empresa porque ele vai estar oferecendo um certo tipo de benefício para o colaborador e ele consegue trabalhar isso fora da empresa, porque o filho que vai ter um acesso a uma escola melhor, com certeza isso vai impactar no futuro dele. Então a empresa consegue trabalhar já o pilar social dentro da empresa e afetando o fora. E também ele pode ser trabalhado, por exemplo, na questão regional, muitas vezes trabalhando, fazendo alguns projetos em comunidades carentes que estão ao redor da empresa e muitas outras formas. Até eu trouxe aqui uma imagem de saúde da família que trata principalmente essa ideia de trabalhar o colaborador do pilar social e dessa forma já afetando também a sua família, no caso externo. Passando agora pro pilar econômico. O pilar econômico ele nada mais consiste em dar lucro, porque todo mundo que abre uma empresa tem o intuito de lucratividade com ela. Mas vocês viram durante essa apresentação que para uma empresa dar lucro, ela precisa estar com os três pilares alinhados, ela não pode simplesmente com o pilar da lucratividade. Ela precisa estar alinhado com o pilar da lucratividade, o pilar econômico, com o pilar social e o pilar ambiental, tendo todos eles juntos trabalhando em conformidade. Até um exemplo de uma empresa que está bem dentro desse conceito da Triple Bottom Line e também do conceito de sustentabilidade é a Natura. É uma empresa de cosméticos. Hoje, se vocês entrarem no site da Natura, vocês vão ver que tem uma aba lá só sobre sustentabilidade. E a Natura ela trata o conceito de Triple Bottom Line. Até esqueci de traduzir o conceito no começo da palestra. O conceito de Triple Bottom Line nada quer dizer do que tripé da sustentabilidade, então os três pilares que formariam um tripé para a sustentabilidade. E a Natura consegue trabalhar esse tripé dentro de cada setor da sua empresa, seja na produção, na distribuição. Ela tem um conceito também de compensação, porque
A maioria da matéria-prima feita, que vem oriundo dos cosméticos, né, vem, por exemplo, de árvores, flores, da natureza. Então ela tem um conceito interessante de reflorestamento ou compensação, que seria tirar, por exemplo, essa quantia de árvore desse local e ao mesmo tempo já plantar essa mesma quantia nesse local de novo, em um outro local de novo, que consiste em um conceito de compensação de retirada de matéria-prima, de desmatamento, por exemplo. É um conceito básico, mas ela consegue aplicar isso em todos os parâmetros da empresa. Ela tem também projetos de educação ambiental tanto para colaboradores quanto para clientes, e ela também apoia vários projetos sustentáveis. Então, para terminar essa curta palestra que eu trouxe hoje, espero que todos tenham entendido também o conceito de Triple Bottom Line e sustentabilidade. Eu teria uma mensagem que é: todos precisamos cuidar do nosso planeta hoje. Seja eu cuidando um pouquinho, você cuidando um pouquinho. Se cada ser humano cuidar um pouquinho do planeta, fizer um pouquinho de diferença, com certeza a gente vai conseguir atingir nossos objetivos e conseguir salvar esse planeta que nós chamamos hoje de casa. Até queria agradecer todo mundo que prestou atenção, que estava presente aqui na palestra e desejo um ótimo resto de semana da CIPAT para todo mundo. Um abraço, pessoal.